Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Delta-Mate. Eu sou o Thiago Carneiro, professor de matemática. Na aula de hoje vamos falar de algoritmos da divisão, ou também pode ser chamado de algoritmos de Euclides. Vamos falar de dois teoremas, que cada teorema tem a sua versão do algoritmo de Euclides. Primeiro teorema, vamos falar do algoritmo de Euclides em N, que é o conjunto dos números naturais. E o segundo teorema, vamos falar do algoritmo de Euclides em Z, que é o conjunto dos números inteiros. E vamos também observar e também analisar o porquê um número ele é divisível por outro número, através do algoritmo de Euclides. Vamos explicar isso. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like, dar o joinha de gostei, né? E ativar o sininho das notificações. E não se esqueça também de escrever nos comentários o que achou da aula e o que achou também da transparência e do conteúdo, certo? Gente, um muito obrigado, certo? Um grande abraço e vamos para a aula. Bom, gente, algoritmos da divisão, né? Em N e em Z. O algoritmo da divisão, vamos falar primeiramente do algoritmo da divisão em N, certo? Então, vamos representar, tanto em N como em Z, o algoritmo da divisão, né? Ou seja, a sua versão, tanto em N quanto em Z, cada um tem uma versão diferente do algoritmo da divisão. Então, o algoritmo da divisão em N é o primeiro teorema, que vamos falar o seguinte: sejam A e B números naturais com B diferente de zero, então existe um único par de números naturais Q e R, de modo que A é igual a B vezes Q mais R, com o R está entre 0 e B, e R ele é menor do que B. B, gente, aqui é o divisor, certo? Ele é o divisor aqui, ó. Esse B aqui, ele é o divisor, certo? Ele é o divisor. Então, ele vai representar o divisor, né, na divisão, é o meu B, certo? Então, eu tenho o seguinte: o Q é o quociente, o R é o resto, né? Então, na minha divisão convencional, a gente tem o seguinte: tem que A dividido por B, certo? Vai ser o meu quociente e o resto, que no algoritmo de Euclides ele é representado dessa forma aqui, ó, certo? Aqui o algoritmo de Euclides é representado dessa forma, em que o A é o meu divisor, vou chamar de D, certo? O A é o meu número, né? É o número que eu quero dividir, né? É o meu número. O B é o meu divisor, né? O Q é o meu quociente e R é o meu resto, né? Que o meu R, ele sempre vai ser o quê? Positivo, né? O R sempre vai ser positivo. Não é isso, gente? Sempre vai ser positivo, certo? A mesma coisa, ó, se eu tenho um número aqui, ó, 25 dividido por 5, como é que eu representaria ele no algoritmo da divisão? Ó, eu dividindo isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 5, 20, para 25, 5, né? Então, no algoritmo de divisão, o meu 25 vai representar assim, ó. 25 é igual ao meu 4, né? Vezes 5 mais 5. Não é isso? Isso aqui vai representar o meu número 25. Certo? Então, no teorema 1, justamente, eu tenho o seguinte, ó, que eu sei que vai ser o único número, né, Q e R, que ele de modo que A vai ser igual a B vezes Q, né, mais R. Né? Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho dizer que A ele é igual a 7 e B é igual a 4. Então, vai existir o quê? Um Q igual a 1. Vai existir que meu Q vai ser igual a 1, né? E o meu R vai ser igual a 3. Vai existir um Q igual a 1 e o R igual a 3. Por quê, Thiago? Sendo que esse 3, ó, o 3 vai ser menor do que 4, né? Ou seja, como a gente está vendo aqui, ó, aqui, que o 3, que é justamente o meu R, vai ser menor do que o meu divisor, que vai ser 4, que é o B aqui, né? Que é esse valor aqui. Então, por que isso, Thiago? Porque o meu 7, que é o A,
pelo algoritmo da divisão, ele vai ser justamente uma multiplicação do 4 vezes Q, né? Que é 1, mais o meu resto, que é 3. Vai representar o meu valor 7 aí, pelo algoritmo da divisão, né? Que 7 vai ser 4 vezes 1 mais 3. Que o 3, que é o resto, vai ser menor do que o divisor, não é isso? Então, é isso aí que é representado justamente o algoritmo da divisão em N, né? Então, como é que a gente vai ver agora, como a gente vê em Z, né? No conjunto dos números inteiros. Como é que a gente vê isso aqui? Em Z, eu vou ter o seguinte, ó. Sejam A e B números inteiros com B diferente de zero, então existe um único par de números inteiros, Q e R, de modo que A é igual a B vezes Q mais R, com o R está entre 0 e o módulo de B, né? Então, significa o seguinte, gente, que o resto ele sempre vai ser positivo, né? O resto ele sempre vai ser positivo, certo? Então, eu tenho que o meu Q aqui, o meu módulo de B, que é um módulo... Você sabe que o módulo de B ele é representado justamente nos números inteiros. Por quê? Porque eu vou ter o meu divisor, que ele pode ser negativo, e eu vou ter o meu divisor, que ele pode ser o quê? Positivo, não é isso? Só que o meu resto, ele sempre vai ser positivo. Por quê? O meu quociente ele vai ser negativo também. Se o meu divisor é negativo, o meu quociente também vai ser negativo. Então, o resto sempre vai ser o quê? Positivo, né? Sempre vai ser positivo, certo, gente? Então, é isso aí, né? Então, eu tenho... esse aqui é os dois teoremas do algoritmo da divisão, certo? Vamos agora ver a sequência das divisões, né? Sequência do algoritmo da divisão. Olha só, eu tenho o seguinte, gente. Eu tenho dois casos aqui, ó. Primeiro caso, eu tenho que quando para dois números inteiros A e B, quando eu tenho A e B, ele vai pertencer, certo? Vamos dizer que A e B pertence a Z, ao conjunto de números inteiros, né? Então, a gente vai ter um quociente. Se a gente tem um quociente Q, então a gente vai ter Q, um quociente Q, e um resto, e eu dizer que o R vai ser igual a zero. Se o resto for zero, significa que pelo algoritmo da divisão eu vou ter A, que vai ser igual ao meu B vezes Q, certo? Mais zero, que é o resto, né? Zero. Quando isso acontece, gente, significa que o meu B, ele divide A, certo? Então, o meu B, ele é divisor de A. Ou A, ele é divisível por B, né? Então, podemos dizer justamente que a gente definiu isso aqui, ó. Definimos isso aqui na aula passada, quando um número divide o outro, né? A gente deu a introdução. Então, isso aqui acontece quando o meu R for igual a zero. Então, o algoritmo, como a gente falou em divisibilidade na aula passada, a divisibilidade só acontece quando o meu resto for zero. Então, o meu algoritmo da divisão, justamente, é o meu formalismo mais completo que tem de uma divisão. Então, o meu formalismo mais completo que tem é o meu, justamente, algoritmo da divisão, né? Que é esse aqui, o algoritmo da divisão, certo? Que o meu R vai ser zero, então o meu B, eu vou dizer que B divide A, ou A é divisível por B, né? O meu segundo caso é o seguinte, que eu tenho uma limitação do resto quando medido do divisor na divisão euclidiana, né? Ele não fornece uma espécie de dois números inteiros, um em relação ao divisor, né? Então, o que eu tenho é o seguinte, ó, se eu tenho aqui números inteiros, bota aqui números inteiros pares, certo? Se eu tenho números inteiros aqui pares, eu tenho, então, o seguinte, que a forma da divisão euclidiana, justamente o algoritmo de Euclides, vai ser igual a 2 vezes Q, que é justamente isso aqui, a representação algébrica de um número par. E se eu tenho um número inteiro ímpar, certo? Se eu tenho um número inteiro ímpar aqui, então significa que o meu A, meu número ímpar representado algebricamente, vai ser igual ao meu 2Q, certo? Mais 1, certo? Então, isso aqui justamente é todo o formalismo que define justamente um número, né? Uma divisão, né? Quando ele é par, quando ele é ímpar. Então, quando eu tenho aqui, ó, um resto que ele está entre 0 e 2,
certo? Quando ele está entre 0 e 2, aqui o resto, então eu vou dizer que o meu divisor aqui, certo? Ele vai ser 2. O resto ele não pode ser igual ao divisor, o resto ele tem que ser menor que o divisor. Então, se o resto ele está entre 0 e 2, então o meu b aqui, meu divisor, ele vai ser 2, né? Então, se eu tenho agora se eu tenho b igual a 3, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, que os meus restos possíveis para b igual a 3, que é meu divisor, vão ser quem? 0, 1 e 2, os meus restos possíveis, né? Ou seja, isso aqui vai ser os meus restos possíveis é 0, 1 e 2, né? Então, eu tenho, como é que eu represento isso aqui na divisão, divisão de Euclides, né? No algoritmo de Euclides? Eu tenho A. Se o meu B é igual a 3, então vai ser igual a 3Q, né? Mais 1, certo? 3Q mais 1. Mais 1 não, mais R, desculpe. Aqui é número, 3Q mais 1 é ímpar, né? É um número ímpar, é representado por número ímpar. Na verdade, não é 3Q, é 2Q, né? Então, na verdade, é o seguinte, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu tenho 3Q mais R, que é justamente para o algoritmo de Euclides, né? Aqui é no algoritmo de Euclides. 3Q mais R. Então, gente, eu tenho o seguinte, ó. Como eu tenho 3Q mais R, então o que vai ser meu divisor? Vai ser, meu R vai estar em que intervalo meu R? Meu R vai estar entre 0, certo? E 3, certo? Entre 0 e 3. Então, podemos estabelecer 3 classes de inteiros, né? Então, essas classes de inteiros a gente estabelece da seguinte forma. A gente vê que quando a divisão por 3, que eu tenho os 3 possíveis restos, 0, 1 e 2, como na minha divisão por 3, ou seja, a minha divisão por 3, né? Vou botar aqui por 3, a divisão, certo? Quando eu tenho a minha divisão por 3, certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Ok, se eu tenho minha divisão por 3, eu vou ter a possibilidade em que meu resto é igual a 0, né? Então, minha representação no algoritmo de Euclides vai ser igual a igual a 3Q, que 3 é meu divisor, né? Mais 0, não é isso, gente? Então, aqueles da divisão agora, se eu tenho justamente agora o meu resto igual a 1, a minha segunda possibilidade, meu algoritmo de Euclides vai ser como? Vai representar como? Vai ser A igual a 3Q, certo? 3Q mais 1. Não é isso, gente? 3Q mais 1, né? E se eu tenho, agora minha última possibilidade, que meu resto foi igual a 2. Meu resto foi igual a 2, que isso aqui é uma sequência, né? Do algoritmo da divisão, vai ser igual a 3Q, certo? Mais 2, certo, gente? Então, podemos assim construir 3 conjuntos de inteiros, cada um correspondente a um resto de divisão por 3, né? Eu vou ter o meu resto 0, para o meu resto igual a 0, eu vou ter um conjunto A, que eu vou representar esse conjunto A da seguinte forma. Eu vou representar aqui os valores, né, divisíveis por 3, que vai dar meu resto 0. Vai ser menos 6, que é o conjunto dos números inteiros, né? Menos 3. Vou ter o quê? O 0, né? Eu vou ter o 3, né? Eu vou ter o 6 e vou ter o 9, né? São aqui os valores do número divisível por 3, que vai dar o resto 0, não é isso? E 9 e por aí vai, né? E segue reticências. E quando eu tenho o meu resto igual a 1, certo? Eu vou ter um conjunto B. Esse conjunto B eu vou ter o quê? Os valores possíveis, né? Que o meu resto vai ser 1. Que vai ser quem? Vai vir aqui, ó. Valores mais para trás também, vai ser menos 5, né? O que mais? Eu vou ter 7, né? Vou ter aqui menos 2, né? Vai ser 1, 4,
certo? Que vai ter resto, né, gente? 7, isso aqui eu tô falando de resto, viu, gente? E, que mais? Vai ser 10, não é isso? 10, vai ter resto 1 também, não é isso? Então, agora também aqui eu tenho para R para me resto igual a 2, ó. Para R igual a resto igual a 2, eu vou ter quem? Eu vou ter o conjunto C. Que vai ser o conjunto C, vai ser quem? O conjunto C vai ser, vem mais para cá, vai ser quem? Menos 4, né? Vai ser menos 1, né? Não, vai ser menos 4, 2, né? 5, 8, 11, não é isso, gente? Então é isso aí, esses três conjuntos aqui vão me representar justamente, dividido por 3, eu vou ter resto 0, 1 e 2, que é os três possíveis restos divisível por 3. Note, gente, note que os conjuntos A, ó, conjunto A, B e C, se você for observar lá, né, anteriormente, esses conjuntos aqui, eles são disjuntos. Então, esses conjuntos todos aqui, ó, o A, B e C, vou botar aqui embaixo, A, B e C, eles são o quê? Eles são disjuntos, né? São conjuntos disjuntos, não é isso? Eles são disjuntos. Eles são disjuntos. O que é que significa isso, Thiago? Significa que não tem nenhum número em comum entre eles três, né? Não existe nenhum elemento aqui, certo? Em comum entre eles três. Não tem nenhum elemento que intercede eles três, certo? Então, eles têm justamente o seguinte. Para dado qualquer valor inteiro x, ele pertence a apenas um dos três conjuntos, certo? Qualquer valor x, ele pertence a qualquer um dos três conjuntos, certo? É isso aí. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula, né? Vimos hoje algoritmos da divisão, falamos dos dois teoremas, né? Que representa no conjunto M e no conjunto Z, né? Falamos das sequências das divisões, do algoritmo das divisões, certo, gente? Então, próxima aula, vamos dar o conceito de MDC, certo? Máximo divisor comum, e vamos utilizar o algoritmo da divisão para poder calcular o MDC de dois ou mais números, né? Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixe um like, compartilhe, ative o sininho das notificações e escreva nos comentários o que achou da aula, certo, gente? Um muito obrigado para vocês, certo? E até a próxima aula.